Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma leitura comentada do livro Missionários da Luz. Nós estamos na sétima e última parte do primeiro capítulo. Vamos recordar: Missionários da Luz, livro escrito por André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Ele é o terceiro da série A Vida no Mundo Espiritual. Primeiro, Nosso Lar. Segundo, Os Mensageiros. E terceiro, Missionários da Luz. O capítulo 1, o título é O Psicógrafo. E como é? O que está acontecendo? André Luiz, ele está acompanhando o Alexandre numa reunião mediúnica e eles estão observando. André Luiz descreve não só o ambiente no plano físico, mas também no plano espiritual, para você que tem curiosidade de saber o que acontece do outro lado, no plano espiritual de uma reunião mediúnica, esse é um capítulo interessante. No vídeo anterior, que eu vou colocar o link aqui, André Luiz está descrevendo como o perispírito do médium que vai psicografar a mensagem está. Bom, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, acione a notificação. Quando eu publicar um vídeo novo, você vai ser avisado. Deixe o seu comentário, curta o vídeo, compartilhe. Se quiser deixar alguma sugestão, é um prazer. Então vamos à leitura comentada desta sétima e última parte do primeiro capítulo de Missionários da Luz. Nesse instante, vi que o médium parecia quase desencarnado. Que instante que é esse? Da comunicação. Isso vai acontecer através da psicografia, que é a escrita. A comunicação com os desencarnados através da escrita. Suas expressões grosseiras de carne haviam desaparecido ao meu olhar. Tamanha a intensidade da luz que o cercava, oriunda de seus centros perispirituais. Então, no seu perispírito, os órgãos semimateriais, né, porque eles pertencem mais ao mundo espiritual do que ao mundo material, estavam iluminados, pareciam centro, assim, uma luminosidade incrível. Após longo intervalo, Alexandre continuou. Sob nossa apreciação, não temos o arcabouço de cal revestido de carboidratos e proteínas. Então, eles estavam observando não só o corpo físico, né? Matéria, a gente sabe que a matéria é composta por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, que se juntando formam proteínas, carboidratos. Eles não estavam fixando a atenção nisso. Mas outra expressão mais significativa do homem imortal, filho do Deus eterno. O que nós temos então de imortal em nós é a nossa alma. O que é alma? É o espírito quando encarnado. Quando eu morrer, o que eu vou ser? Espírito, que é a alma já liberta da influência da matéria, desconectada do meu corpo físico, eu vou ser espírito, encarno alma. Um detalhe só para vocês se situarem. Repare nesta anatomia nova a glória de cada unidade minúscula do corpo. Cada célula é um motor elétrico que necessita de combustível para funcionar, viver e servir. Então, nesse servir, nós entendemos que até mesmo as células estão a serviço da coletividade. Elas funcionam, cada uma, em benefício do bem comum, quando as células, por determinados motivos, resolvem agir, cada um por si, individualmente, uma das consequências é o câncer, que é uma multiplicação descontrolada, exacerbada das células.
e nós sabemos o resultado disso. Portanto, nós cristãos, quando estamos inseridos numa coletividade, todos nós estamos, desde uma família, uma escola, um trabalho, um bairro, um município, um estado. Nós precisamos entender a nossa função também de coautores, de coparticipantes da criação de Deus. Nós estamos a serviço de Deus, estamos a serviço dessa imensa coletividade que se chama humanidade. Não mais quando nós adquirimos a consciência do que Jesus veio nos ensinar, não mais estamos a serviço do nosso egoísmo, da nossa avareza, do nosso orgulho. Nós estamos a serviço da grande coletividade que se chama humanidade. Despreocupado de meu assombro, o instrutor mudou de atitude e considerou. Então, André Luiz estava lá, deslumbrado, vendo tudo aquilo acontecendo, como ele tinha sido médico na sua última encarnação, ele tinha um interesse muito especial por tudo que dizia a respeito ao funcionamento não só do corpo físico, mas do corpo espiritual. Alexandre falou: interrompamos as observações, é necessário agir. É como nós que estudamos bastante, nos aprofundamos no conhecimento do Evangelho, do Espiritismo, chega uma hora que a gente tem que dizer: interrompamos as observações, é necessário agir. Então, colocar em prática o que a gente aprende. Acenou para um dos 6 comunicantes. Então, André Luiz antes tinha dito que existiam 6 espíritos potencialmente candidatos à comunicação, mas só tinha um médium. André Luiz falou: tá, ele faz as 6. Alexandre falou: não, o organismo do médium é muito delicado, não é para fazer isso. Nós vamos escolher apenas um. Como? Sorteio? Como é que funciona? Ele escolheu o que poderia trazer uma mensagem de aproveitamento para todos, não só uma comunicação que seria de grande ajuda para um, mas eles optaram pela coletividade. Acenou para um dos 6 comunicantes. O mensageiro aproximou-se contente. Calixto, falou Alexandre em tom grave, temos 6 amigos para o intercâmbio. Todavia, as possibilidades são reduzidas. Escreverá apenas você. Tome seu lugar. Recorde sua missão consoladora e nada de particularismos pessoais. A oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos. Tipo assim, não se prenda só ao que você quer dizer. Todo mundo tem que se beneficiar. Depois de cumprimentar-nos ligeiramente, Calixto postou-se ao lado do médium, que o recebeu com evidente sinal de alegria. Enlaçou-o com o braço esquerdo e, alcançando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembranças do companheiro. Como é que é isso, então? O espírito se aproximou do médium, enlaçou ele, tocou centros de memória. Por quê? Porque o espírito desencarnado, para se expressar através de um veículo, que é um médium, ele vai se utilizar das memórias, do vocabulário que o médium possui. O que acontece? Mal comparando, ele vai usar roupagem, camiseta, calça comprida, etc. Não, as palavras que vão vestir o pensamento dele, ele vai retirar do próprio médium. Por isso, não se espantem ao verem que determinadas comunicações pelo mesmo médium
tem muitas palavras parecidas, expressões, vocabulário. Por quê? A ideia é uma, mas a ideia é vestida com a roupagem que o médium possibilita. Se nós pegarmos, por exemplo, um médium com grande conhecimento de literatura, o espírito tem um vocabulário extenso no qual ele pode se exprimir. Ele vai escolher dentre as possibilidades. Se é um médium já com vocabulário um pouquinho mais reduzido, ele vai usar o que ele tem. Pouco a pouco, vi que a luz mental do comunicante, do espírito desencarnado, se misturava às irradiações do trabalhador encarnado, se mesclavam, as duas vibrações. A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Por quê? Porque o médium ia escrever, ele precisava ativar a parte motora da sua mão. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço, médium mais espírito desencarnado, e colocou a destra, mão direita, sobre o lobo frontal do colaborador humano, como a controlar as fibras inibidoras, evitando, quanto possível, as interferências do aparelho mediúnico. Calixto mostrava enorme alegria no semblante feliz de servo que se regozija com as bênçãos do trabalho e, dando sinais de profunda gratidão ao Senhor, começou a escrever, apossando-se do braço do companheiro, iniciando o serviço com as belas palavras: a paz de Jesus seja convosco. Então, que descrição maravilhosa do intercâmbio mediúnico. André Luiz tem uma capacidade de observação e de descrição que é inigualável. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro capítulo. No próximo vídeo a gente começa o segundo capítulo, cujo título é A Epífise. Até mais!